Eu queria que você, juntamente comigo, abrisse a sua Bíblia. Enquanto eu me preparava para estar aqui, nós orávamos por essa noite, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Nós fazemos parte da comunidade da fé em Americana, pastor Mirko Levac, pastora Lilian Levac. E na nossa casa, durante todo esse mês, nós estamos com uma série de mensagens que nós estamos trabalhando nesse mês e que se chama Nova Realidade. E orando sobre a minha casa, sobre a nossa casa, nossa igreja, e orando sobre esse culto, sobre essa casa, sobre essa igreja, o Espírito Santo ministrou ao meu coração: Jussi, fale com eles também sobre uma nova realidade. Então eu queria te convidar a olhar para essa pessoa especial que está do seu lado. Queria que você perguntasse a ela: você precisa de uma nova realidade? Tenho certeza que teve um monte de sim por aí, né? Quantos precisam de uma nova realidade? Alguns nas finanças, outros na vida física, outros na vida emocional, outros na vida em família. Nós precisamos de novas realidades em inúmeras áreas da nossa vida, amém? E orando sobre isso, o Senhor me trouxe essa palavra ao coração. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Ruth, capítulo de número 4. A partir do versículo 13, e eu quero ler esse texto com você, com muita reverência, com muita alegria, porque eu sei que Deus tem coisas lindas para falar conosco, amém? Tudo aquilo que Ele já ministrou ao meu coração, tratou o meu coração profundamente, e o profeta não está isento à palavra. Para que a igreja receba uma palavra, tenham certeza que sempre vai passar dentro daquele que foi convidado a transmitir a palavra à noiva, e vai tratar o coração de quem o Senhor deseja usar naquele momento como boca dele para a igreja. E foi isso que aconteceu comigo. Leia juntamente comigo. Diz assim o texto: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele então deitou-se com ela, e o Senhor lhe deu filho. Ela então gerou. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmon, e Salmon gerou Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém? Coloque a mão no seu coração uma vez mais. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Que nenhuma preocupação, que nenhum medo com o amanhã, que nenhuma angústia, nenhuma ansiedade, que nenhuma antecipação, que nenhum sofrimento agrave os nossos ouvidos, tape os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu sempre fico tão impressionada com a palavra de Deus. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Eu me lembro de, ainda muito pequena, eu fui criada por meu avô paterno, morei com ele até os 6 aninhos. E a história de meu avô sempre rasgou o meu coração, porque aquele homem aceitou a Jesus perto dos 19 anos, nunca foi à escola, nunca foi alfabetizado, mas ele fez uma oração quando ele entendeu a boa notícia que era o Evangelho. Ele disse: Deus, eu quero aprender a ler a Bíblia. E ali perto dos 19 anos ele ganhou uma Bíblia de presente. Ele converteu-se primeiro na Presbiteriana do Brasil, ali no Paraná, mais tarde foi para a Assembleia de Deus. Mas ele ganhou dos presbiterianos uma Bíblia para começar a estudar, mas ele não sabia ler. Então durante muitas noites ele se ajoelhava com a Bíblia sobre a cama e ele dizia: Senhor, eu quero aprender a ler a Bíblia.
E passado algum tempo, meu avô começou a ler a Bíblia, a juntar as palavras, a ler a Bíblia. E esse homem, hoje com 85 anos, aprendeu a ler a Bíblia sozinho, fruto da obra do Espírito Santo. E você dá para ele uma revista, um livro, ele fala assim: essa letra bagunça no meu olho. Mas a Bíblia não bagunça, e a Bíblia ele lê perfeitamente. Ele é um pastor, hoje um pastor já consagrado na sua velhice, mas consagrado como pastor no ministério onde ele serve. E tudo que ele lê na vida é a Bíblia. A partir daquele momento ele só lê a Bíblia. A gente chega lá de domingo de manhã, às vezes para tomar um café com ele, e tem uma Bíblia, 2 Bíblias, 3 Bíblias, cada uma com tamanho de letra, cada uma de um tipo, e ele só lê a Bíblia. E essa paixão do meu avô pela Bíblia, eu morei com ele até os 6 aninhos. Perto dos 6 anos tinha um bebê na casa da minha mãe, eu queria ficar perto do bebê, minha irmã caçula, e minha mãe disse: então vem morar aqui. E aí eu voltei para a casa da minha mãe, e meu avô, desde o dia que eu voltei, passou a trabalhar com os meus pais numa pequena confecção que eles tinham, e eu cresci aos pés do meu Gamaliel. Então eu chegava da escola, ajudava na confecção, e meu lugar de me assentar era do lado dele. Ele marcava as camisas, ali era uma camisaria para pregar os botões, e eu passava o dia sentada com ele, adivinhem, falando do quê? Da Bíblia. E essa paixão de que tem muito desse meu avô, meu pastor, meu Gamaliel. E o que é mais impressionante, acredito que aqui vocês também fazem isso, é que todos os anos a gente faz a leitura anual da Bíblia. Esse ano nós estamos novamente como igreja fazendo a leitura anual da Bíblia. E todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu encontro um detalhe que eu nunca tinha visto. Acontece isso com vocês também? A palavra de um Deus que é rico em misericórdia, cujas misericórdias se renovam todas as manhãs, faz com que através dessa graciosa misericórdia, essa palavra que é como uma espada de 2 gumes que penetra a divisão da alma e do espírito, encontre em cada estação da nossa vida um sentido de ser naquele momento, naquela vivência, naquela situação. E foi o que aconteceu lendo esse livro mais uma vez. Enquanto eu me preparava para estar aqui, o Espírito Santo me levou ao livro de Ruth, e eu comecei a pensar que talvez essa é uma das histórias bíblicas mais tremendas a respeito de nova realidade. Porque para sair do antigo estado em que Noemi se encontrava, ela precisou entrar em uma nova realidade. E quantas lições a gente aprende com esse texto? Porque a Bíblia começa dizendo que um dia há fome em Belém. E quando existe fome em Belém, Noemi e seu marido saem de Belém e vão para uma outra terra, vão para Moabe. E quando eles chegam lá, os filhos então crescem naquela terra, Malom e Quilion. E agora moços, eles tomam para si esposas daquela terra. É quando então eles se casam, um com Orfa e o outro com Ruth. Mas a Bíblia diz que naquela terra, Noemi perde primeiro o seu marido, Elimeleque. Passado um tempo, morrem também os seus 2 filhos. E a Bíblia diz que agora essa mulher olha para a sua condição, ela tem noras estrangeiras. Não era algo comum para eles, eles sempre tomavam esposas de sua própria terra, de sua própria linhagem, mas os filhos se casaram com mulheres estrangeiras. Mulheres que tecnicamente não conheciam a cultura de Noemi, nem o Deus de Noemi, não haviam crescido dentro da cultura que ela tinha a respeito do Deus de Israel. E ela olha para a sua condição viúva, numa sociedade onde as viúvas agora precisavam viver da benevolência de alguém, porque mulheres não tinham direito à herança. Mulheres não tinham direito ao que ficasse de seus maridos. A herança, se não houvessem filhos homens, era passada para o parente homem do sexo masculino mais próximo daquela mulher. Então agora, sem herança, sem bens, sem condições de tomar para si o que lhe era de direito, tendo alguém que vai administrar isso e dar a ela o seu quinhão, se assim ele entender que deve, ela olha para a sua condição, olha para suas noras e ela fala: eu vou voltar para Belém. Não tem mais sentido, eu não tenho mais por que ficar aqui nessa terra. Não tenho filhos, não vou ter netos, não tenho mais marido, já sou velha, não vou me casar de novo, eu vou embora, eu vou voltar para Belém.
E é muito linda a história, porque nesse momento da história, a história começa a se cindir, começa a se dividir. Suas noras não eram obrigadas a ir com ela. E num determinado momento elas insistem, e num primeiro momento elas querem ir com Noemi, e Noemi até olha para elas e diz: vocês estão doidas, meninas? Vocês são jovens, vocês podem se casar de novo, vocês podem ter filhos. Olha para mim. Vocês acham que para cumprir uma lei, porque havia uma lei a respeito disso, eu vou me casar, encontrar alguém, engravidar de novo, vocês vão esperar esse filho crescer para se casar com ele só para nos dar posteridade? Não é possível, isso não vai acontecer. E a Bíblia diz que num primeiro momento elas insistem, elas haviam conhecido o Deus de Noemi, elas haviam conhecido o Deus de Israel, elas insistem e vão com Noemi. Mas quase à porta da cidade, Orfa olha para ela, olha para trás, olha para ela, olha para trás e diz: minha sogra, eu acho que eu vou me despedir aqui, eu vou voltar para os meus pais, obrigada por tudo, tchau. Eu imagino que nesse momento Noemi fica olhando para Ruth, porque ela diz: uma já foi, o que você está fazendo aqui? Já te expliquei tudo, não tem sentido de você ir comigo. E um dos textos mais usados em casamentos está nesse livro. Ruth olha para Noemi e diz: não, eu vou com você. Onde você se deitar, eu vou me deitar. O que você comer, eu vou comer. O seu Deus será o meu Deus, e o seu povo será o meu povo. É aqui que começa a nova realidade de Noemi. A gente pensa que a nova realidade de Noemi começa só quando ela chega em Belém e as coisas começam a acontecer. Mas a nova realidade de Noemi começa aqui. E é interessante pensarmos que a nova realidade de Noemi começa quando ela ainda está depressiva, quando ela ainda está sem esperança, quando ela ainda está com raiva de Deus, porque a gente vai continuar o texto e a gente vai entender que ela está com raiva de Deus, quando ela ainda está sem entender o que está acontecendo com ela. E eu paro aqui um pouquinho para te convidar a pensar quantas são as vezes que Deus não faz isso conosco. Não são tantas as vezes que Deus faz a mesma coisa conosco. Às vezes nós estamos plantados num lugar, nós estamos colocados numa empresa onde o cenário não é bom. E aquilo parece que está virado do avesso. E você acorda para trabalhar e você diz: meu Deus, tenho que ir. E dói seu corpo, dói seu estômago, já dói sua cabeça. Você já está quase com uma burnout. E às vezes Deus está permitindo aquele caminho, porque se naquela jornada tiver uma Ruth, tiver um motivo, tiver um porquê você permanecer ali, passar por ali, Deus vai te manter ali. Jússi, mas é muito sofrimento. Mas você não sabe o que eu tenho passado, mas você não sabe como o meu coração está. Entenda algo, querido, é uma fase, é uma etapa, é um momento. Isso não é toda a história, isso não é toda a jornada, isso não é tudo que Deus escreveu a seu respeito, isso não é tudo que Ele tem para você. É uma etapa, é um tempo. E é interessante como nesses desertos sempre tem uma Ruth. Quem aqui tem uma Ruth na sua história? A Ruth diz: estou orando por você, vai dar tudo certo, Deus é bom, a gente é filho do mesmo pai, não desista, eu passo te pegar, vamos no culto de mulheres, vamos que é quarta-feira, é uma bênção culto de quarta-feira. Alguém aqui está aqui porque alguma Ruth te trouxe? Sempre tem. E tem horas que você fica injuriado com Ruth, você fala: mas gente, que otimismo é esse? Que água foi que você bebeu? Gente, não tem tempo ruim para você não. Gente, otimismo demais enche o saco, é chato. Mas Ruth está dizendo: seu Deus vai ser o meu Deus. Noemi não vejo a hora de chegar em Belém. Imagine elas indo na estrada. E Ruth está ranzinza, amarga, triste, chateada. Imagine Ruth, como é em Belém? Como foi quando te contaram a história do Egito, de Moisés, do Mar Vermelho? E talvez Noemi estivesse dizendo: já te contei, você já sabe, já te falei 1000 vezes. Todo culto de pôr do sol a gente fala das mesmas histórias. Mas Ruth é persistente, e ela tem um porquê, ela tem um motivo de estar na sua história. Ela faz parte da sua nova realidade. Para aquilo que Deus está escrevendo a seu respeito, Ele precisa de Ruth na sua história.
Tem mães aqui que tem uma Ruth ou um Rutinho lá em casa, não tem? A criança acorda e fala: mamãe, te amo. Mamãe, vamos orar? Alguém tem alguma criança que faz o papel de Ruth na sua casa? Não é lindo? E às vezes a criança faz o papel de Ruth lá na escola. Evangeliza os amigos, evangeliza a professora. Fala em sala de aula que se eles não aceitarem Jesus, eles vão para o inferno, a direção te chama. É Ruth. Está fazendo o papel dela. Mas elas agora trilham uma jornada de dias. E elas entram em Belém. E olha que interessante, porque quem não sabe o que você está passando, se pauta no que você foi. Quem não sabe o que você está vivendo, ainda está pautado no que você foi. Quanta gente você ganhou para Jesus? Por quantas pessoas você já orou? E no seu tempo de dor e dificuldade, quando a pessoa nem sabe pelo que você está passando, quantas são as vezes que sua dor é maior do que a dor daquela pessoa? Mas ela diz: você ora por mim? E às vezes você tem vontade de responder: eu estou precisando hoje, vamos trocar. Porque quem não sabe o que você está vivendo, está pautado naquilo que tem a seu respeito, de tempos memoráveis, em que você não era quem você é agora. E isso acontece com Noemi, quando ela e Ruth estão entrando em Belém, as amigas de infância de Noemi, gente de seu convívio, antes de ela ir para Moabe, antes de ela enfrentar suas tempestades, antes de ela entrar no seu deserto particular, olham para ela e dizem: Noemi, não é Noemi que está vindo ali? Gente, quando essa menina cantava, quando essa menina pregava, quando esse homem pegava a palavra de oração, quando esse homem abria a boca para cantar e para pregar, uau! Só que ninguém sabe que essa não é a sua realidade agora. Mas Deus já está vendo a sua nova realidade. E quem está apontando para você e dizendo: ei, Noemi, você voltou, também crê na realidade que Deus tem a seu respeito. Mas nem sempre a gente está para papo, não é, gente? Nem sempre a gente está parado ou pautado ou referenciado por aquilo que Deus já fez. Por isso que a Bíblia é linda, ela diz: traz à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Porque quando você não tem o que trazer à memória, quando você não consegue trazer nada de bom à memória, você perde a esperança. As amigas de Noemi tomam um susto, porque aquela Noemi elas não conhecem. Noemi olha para elas e diz: não me chamem de Noemi, mudem meu nome. Noemi significa agradável. Ela diz: mudem meu nome, chamem-me de Mara, a amarga, porque cheia parti, vazia voltei. O Eterno foi terrível comigo, Ele foi mal comigo. Entendem? Noemi está com raiva de Deus. Eu terminei uma leitura nessa semana de um livro de C.S. Lewis chamado Anatomia do Luto. E esse livro mexeu muito com o meu coração. É a história de C.S. Lewis na perda de sua esposa. E esse livro revirou meu coração do avesso, porque às vezes a gente tem medo de fazer algumas perguntas para Deus nas nossas perdas. Quem já perdeu um filho? Quem já perdeu um grande amor? Quem já perdeu pai e mãe na flor da vida deles? Quem já perdeu alguém no susto, porque um caminhão não parou, um carro não freou? Seja qual for a perda, o que a perda faz conosco, igreja? A perda nos amarga. A perda faz a gente perguntar: Deus, por quê? Por quê? Eu me lembro de estar dentro de um hospital em outubro de 2019, fazendo perguntas que talvez Noemi veio fazendo no caminho ao Senhor. Nós temos 18 anos de casados. Em 2019, 15 para 16 anos de casados, e pela primeira vez eu estava grávida. Um desejo, algo que nós esperamos tanto. E havia um menininho no meu ventre, o Noah. E a gente ouviu o coração e foi ao médico e chorou, e recebemos os presentes. Na porta da clínica estavam minha sogra, irmã gêmea de meu marido, com os presentes para nós. Que dia festivo, que tempo feliz.
Mas perto do 5º mês de gestação, um susto na madrugada, uma sensação estranha. Eu me lembrei do texto de Davi, no salmo em que ele diz: ventos de morte me cercaram. Na hora em que eu senti aquelas sensações, esse texto me veio ao coração, porque o Espírito Santo estava me contando o que estava acontecendo. Pela manhã, o médico examina, me manda direto para a ultrassonografia, e a notícia: o bebê faleceu. Quando a gente tem uma perda na vida, nessa hora, o nosso coração de carne, a nossa estrutura humana, a poeira que nós somos, a Bíblia diz que Ele olha para nós e se lembra que nós somos pó. É por isso que para alguns questionamentos, Ele simplesmente olha para nós com todo amor e Ele diz: eu entendo você, filho. Eu entendo você, filha. Um dia o meu filho estava na cruz e eu precisei virar um pouco o rosto, porque não é fácil perder. Não é fácil ver quem você ama sofrer. E eu me lembro de estar dentro de um hospital por 4 dias, esperando a cirurgia, e olhar para a parede e dizer: Deus, por quê? Se era para ser assim, por quê? E a gente não fica amargo? Vem uma amargura na nossa alma, vem uma série de questionamentos, mas eu me lembro do Senhor olhando para nós e dizendo: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e esperança, mesmo nos dias de perda, mesmo nos dias de queda, mesmo nos dias de dor, mesmo nos dias em que você quer questionar o mundo. Deus continua olhando para você dos altos céus, dizendo: filho, eu estou chorando junto com você, meu coração está quebrantado junto com o seu, mas eu continuo tendo um futuro e esperança, eu continuo tendo uma nova realidade para você, se você não desistir. Quantos recebem essa palavra? Noemi estava nesse estado, e quando a chamam de Noemi, a agradável, a alegre, ela diz: esqueçam, esse não é mais o meu nome, mudem o meu nome agora é Mara, a amarga, e quase que o meu é Jucimária, quase que é Jucimara, quase que é Mara. Mas o Senhor não me deixou ficar amarga, porque Ele é que sabe que pensamentos têm a meu respeito, Ele é que sabe que pensamentos têm a seu respeito. E sabe o que é mais lindo? Às vezes a nova realidade está caminhando do nosso lado e a gente ainda não percebeu. Às vezes a nova realidade está dormindo conosco, a gente ainda não percebeu. Às vezes a nova realidade se assenta conosco para tomar café, a gente ainda não percebeu. Era o que estava acontecendo com Noemi. Uma viúva sem filhos estava numa situação muito difícil, mas Deus havia dado uma filha a ela, e ela ainda não havia percebido. Porque agora Ruth olha para ela e diz: o que nós vamos comer, Noemi? E ela diz: viúvas, a gente vive de coisa que a gente acha no caminho. Você vai até uma lavoura, se cair alguma espiga você pega, torcendo para que nenhum homem abuse de você. É assim que viúva vive. E Ruth diz: tudo bem, eu vou buscar espigas. Sabe quando alguém vem na sua história para constranger o seu coração? Já recebeu o amor, o favor, a graça de alguém que você fica constrangido? Quantos já passaram por essa experiência? É um presente, é uma carona, é um abraço, é uma resposta, é um direcionamento, é um tempo de mesa, é um tempo de conselho, é quando alguém acredita naquilo que ninguém acreditou, é quando alguém abraça um projeto, é quando alguém olha para você e vê possibilidades onde ninguém viu, é quando alguém diz: vem porque eu acredito no seu ministério, vai dar certo, vamos, você consegue, se inscreve nesse curso, é a sua cara. Deus sempre terá uma Ruth nos nossos desertos. Ruth diz: eu vou buscar espigas, fique tranquilo. E talvez Noemi está começando a se quebrantar, e ela diz: olha, dizem que tem um campo muito bom por aqui, vai no campo de Boaz. Parece que lá as coisas são um pouco mais organizadas. E agora Ruth está com outras viúvas, outras mulheres pobres sem recursos, atrás dos coletores, porque se cair alguma espiga e eles permitirem, ela então se abaixa,
pega as espigas, coloca no seu cesto e pode levar para casa. E aí eu fico imaginando que naquela casa agora tem suco de milho, bolo de milho, pão de milho, caldo de milho, sopa de milho, doce de milho. Tem pamonha salgada, pamonha doce. Porque se Ruth está com você e ela participa da nova realidade de Deus para você, ela vai se tornar uma agente de provisão na sua história. Então aguenta um pouco mais, suporta um pouco mais. E olha que interessante, porque quando Deus manda a Ruth para caminhar conosco e ela participa da nossa nova realidade, ninguém fica confundido. As pessoas dizem: uau, fulano te deu uma oportunidade? Aproveita. Verdade? O pastor te deu essa direção? Ele viu essa possibilidade em você? Abraça. Ele tem visão, cara. Foi o que aconteceu com Noemi, Ruth e Boaz, o dono do campo. A Bíblia diz que a cidade começa a ficar empolvorosa, porque eles dizem: estrangeira, não precisava ter vindo, está cuidando de Noemi, todo dia tem cheiro de coisa de milho lá naquela casa, porque ela está levando comida para as duas. Então Boaz chega para Ruth e diz: eu sei o que você tem feito pela sua sogra, e fique tranquila, já avisei os rapazes, ninguém vai tocar em você. E a história continua, e o coração de Noemi vai se quebrantando. E um dia ela senta com Ruth para explicar a condição delas. Ela diz: olha, meu marido, o seu marido, meu filho, eles tinham determinada posse e determinada terra. Só que agora o parente mais próximo, o primo mais próximo, o ente familiar mais próximo é fulano. E sabe que eu estava aqui pensando que Boaz também é da nossa família? Boaz também é nosso parente, só que ele está muito longe da nossa linhagem. Quem tem o direito sobre nós, se vai cuidar ou não de nós, e o direito à herança de nossos maridos é fulano. Se ele não quiser, se ele abrir mão, se ele decidir que não vai cuidar nem da gente, nem da terra, aí Boaz vai ter direito. E olha que interessante, porque quando Deus te traz Ruth, Ele te traz uma nova realidade que não se mostra de repente. É uma nova realidade que vai se desdobrando, vai clareando e vai surgindo. Por isso lá naquela universidade é devagar, é semestre a semestre, é uma semana de cada vez. Por isso lá naquele negócio, lá naquela empresa, lá naquele lugar, é um dia depois do outro, é uma semana depois da outra. Tem coisas que não vão ser dadas a você nesse tempo, porque é preciso que seja na estação certa. Porque se Deus te der na estação errada, vai morrer. Tem coisa que nasce no verão, tem coisas que nascem no outono, tem coisas que florescem na primavera, e algumas coisas florescem até no inverno. Então entenda que aquele que é dono dos tempos e das estações viu a sua história antes de você existir. Ele te conhece antes do começo dos tempos. Ele te conhece antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe. Salmo 139, 13. Ele conhece o começo, o final, o meio. Ele sabe da história. E se você quiser fazer com a força do seu braço, você pode. Só que a Bíblia tem um conselho muito sério. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E todo mundo para nessa parte do texto. E a gente diz: é verdade, maldito quem confia no outro. Ai de quem confia nas pessoas. Não, mas ninguém leu o texto. Porque o texto é: maldito o homem que confia no homem, vírgula. Aquele que confia na força do seu próprio braço. Você é maldito quando confia em você mesmo. Você se torna alguém que colhe coisas ruins, que se antecipa, se precipita, porque ao invés de confiar na força do braço do Todo-Poderoso, você disse: Deus, sai de cena, deixa comigo, eu vou fazer. E Deus está dizendo:
Deixa eu fazer para você. Eu conheço o fim desde o começo. Eu vejo caminhos onde eles ainda nem existem. Eu abro um caminho no ermo. Eu preparo um caminho no meio do oceano. Eu posso preparar rios no deserto. Posso cuidar disso para você. Mas de vez em quando a gente faz como Noemi. A gente diz: você foi terrível comigo. E Deus diz: mas eu já estou preparando uma nova realidade. Você quer? É com você. E às vezes Deus traz Ruth para a nossa história e a gente diz: mas meu Deus do céu, não aguento mais. Todo dia a mesma história, todo dia milho. Sendo que o tempo em que Ruth está cuidando de você é para que você possa trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Sabe o que acontece? Noemi começa a sarar, porque só não sara quem está sendo cuidado se for muito mimado. Só não sara quem está sendo cuidado se escolheu a vitimização no lugar de andar em novidade de vida. Quando Ruth chega, é para você deixar de ser vitimista. Porque tem gente que quando está sendo cuidado, ela diz: agora está doendo minha unha, agora não estou aguentando meu cabelo. Você diz: gente, mas a ferida mais profunda já sarou. Vamos levantar, você consegue. Não consigo, estou com fraqueza na perna. A Bíblia diz que se você ficar prostrado, você não vai poder caminhar a milha, a jornada, a estrada que Ele já preparou para você. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus te levanta preparando Ruth, Deus te levanta preparando Jonatas, Deus te levanta preparando Débora, Deus te levanta preparando Dorcas, Deus te levanta preparando Eliseu. Ele chama quem Ele quiser. Ele chama quem Ele quiser. Nesse último domingo pela manhã, num tempo de mesa, com uma das pessoas mais especiais da minha vida, trabalha conosco há 20 anos, uma costureira de uma das nossas empresas, um ateliê que trabalha conosco há muito tempo. E eu me assentei com ela de domingo, a gente tem um pouco mais de tempo pela manhã às vezes. A gente foi resolver algumas coisas e reclamando com ela de uma situação que tem nos apertado, uma situação que tem nos esmagado. Ela mora na rua debaixo da minha casa, então ela vê o que está acontecendo conosco. De repente nossa rua se tornou muito difícil, uma lanchonete, uma série de coisas e muito barulho, e a gente não consegue descansar. E ela olhou para mim, serva de Deus da Congregação Cristã do Brasil, e ela disse: Jússi, não fique brava com eles. Pare de murmurar. De outra forma, Deus não te levaria para o próximo nível. Se estivesse confortável, você nunca sairia da sua casa. Se estivesse tudo bem, você nunca se mudaria daqui. Agradeça a Deus. É Deus que está permitindo. Não reclame mais. Sabe que Deus fala conosco às vezes? Se fosse de outra forma, você nunca viveria a nova realidade que Ele tem para você. Noemi está tomando fôlego. Ela conta a história, conta que Boaz pode ser um remidor, um resgatador da herança delas. E aí, essa conversa vai longe, porque Noemi aproveita para contar para Ruth que tem um jeito que as viúvas também podem mostrar que estão disponíveis para o casamento. Eu gosto tanto de falar isso em encontro de casais, gosto tanto de falar isso quando eu vou falar para casais, porque Noemi começa a resgatar da sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Ela começa a trazer à sua memória aquilo que ela aprendeu da cultura de seu povo. Ela começa a se lembrar como sua avó ensinou, como sua mãe a ensinou, e ela começa a ensinar essa menina estrangeira. E ela diz: olha, Ruth, eu me lembrei de mais uma coisa. Boaz pode de repente te escolher como esposa, mas para isso você vai precisar dar indícios de que está disponível. Você é viúva, estrangeira, ele não sabe, ele não conhece direito você. Então vai ter a festa da colheita. Todos os homens vão tomar vinho até, porque é assim que acontece na festa da colheita. Quando você ver que ele já tomou o vinho dele todo,
e que ele foi para perto dos montões, onde a colheita está ajuntada em montões, para dormir ao pé daquele montão, para guardar aquelas sementes. Quando você ver que ele foi para lá e pegou e entrou em sono profundo, você pode ir e deitar-se aos pés dele. Imagine que esquisito. Será que a gente ia, meninas? A gente ia achar estranho, né? Mas ela dá um bom conselho. Ela fala, mas para isso, veste a melhor roupa, passa o melhor perfume, fica bonita, porque ele vai acordar, vai tomar um susto. O que é esse negócio aqui no meu pé? E foi o que aconteceu. E a Bíblia diz que depois de fazer isso, no capítulo 3, ela diz, vamos procurar um lar para você. É assim que faz. Ruth faz o que Noemi pediu. Ruth confiava tanto no Deus que Noemi tinha ensinado para ela, que ela não tinha dúvidas das palavras de Noemi. Porque quando você anda com Ruth, não é só Ruth que te abençoa, você também abençoa Ruth. Você faz Ruth orar mais, você faz Ruth ser mais fiel ao Senhor. E a Bíblia diz que agora ela vê Boaz, a festa termina, ele vai lá e se deita naquele montão de grãos. Então ela vai, coberta com seu lenço, vê que ele já está dormindo profundamente. A Bíblia é clara, eles não tiveram intimidades. Boaz nem viu que ela estava dormindo ali, por um bom tempo. Ela se deita aos pés dele, e de repente no meio da noite ele acorda assustado, fala, o que está acontecendo? O que é isso aqui? E ela diz, eu sou Ruth, eu estou aqui para, segundo o costume de vocês, dizer que se você quiser casar comigo, eu estou disponível. E agora Boaz se lembra que tem um parente que vem antes dele, que ele não é o primeiro da linha de sucessão, então ele não tem esse direito. E sabe o que é mais lindo? No capítulo 4, a Bíblia diz que Boaz, que é tipo de Cristo no Antigo Testamento, e a gente já vai chegar lá, ele pede para chamar esse outro parente distante. Eles vão para a porta da cidade, eles chamam os juízes, os anciãos daquele tempo, para ver um outro costume antigo, para ver um acordo a céu aberto, que agora Boaz vai propor para aquele outro parente. E lá no capítulo 4, no versículo 7, a Bíblia diz que antigamente era assim que se fazia em Israel. Se esse parente concordasse, eles então iam tirar as sandálias de seus pés, eles iam trocar as sandálias, como sinal de que o acordo foi assinado e combinado diante das testemunhas. E a partir daquele momento, aquele parente perdia o direito e Boaz adquiria. E eu quero parar aqui com você para te perguntar se você já conseguiu entender quantas coisas tem na nova realidade de Noemi. Quantos aqui estão entendendo essa palavra? Tem resgate da herança, tem cuidado para ela e para Ruth. Haverá posteridade nessa história, porque agora Ruth vai ser esposa, vai se casar, vai ter um lar. Elas são recolocadas na sociedade, não são mais aquelas que vivem de donativos, de espigas que caem no campo, mas são aquelas que agora serão parentes contadas na casa do dono da terra, do dono do campo. Eles trocam as sandálias. E quando eles trocam as sandálias, no versículo 9, no mesmo dia, Boaz declarou aos líderes e a todos os habitantes da cidade que estavam na praça: vocês são testemunhas de que adquiri o direito de remir a Noemi e adquiri de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Mas também assumi a responsabilidade pela estrangeira Ruth, viúva de Malom. Eu a tomarei por mulher, para preservar a herança do falecido, a lembrança e a reputação de seu marido que partiu. Não desaparecerão da família dela, nem de sua cidade natal. Vejam vocês, hoje são minhas testemunhas. Estou quase encerrando essa palavra, mas eu quero te dizer que a sua nova realidade também já está escrita. Ela está escrita desde o fundamento das coisas, no princípio, quando o verbo estava com Deus. Jússi, como assim? Um dia, o seu remidor também entrou na história por amor a você.
E quando ele entrou na história por amor a você, a primeira coisa que ele fez foi pôr os pés nessa terra. E ao pôr os pés nessa terra, ele não pôs como um grande rei, nem como uma grande liderança. Ele pôs os pés nessa terra como um bebê que cresceu dentro de um útero. Um bebê que nasceu sujo como eu e você. Um bebê que precisou ser amamentado como eu e você. Um bebê que agora cresce e aos 12 anos começa a dar indícios do que ele veio fazer na terra. Porque um dia ele se assenta com os maiorais da lei e eles ficam boquiabertos e eles começam a dizer: quem é esse menino? E 3 dias depois o pai volta para buscá-lo e diz: Jesus, o que você estava fazendo, menino? Ele diz: olha, meu compromisso não é com vocês, lembram? Meu compromisso é com meu pai que me enviou. Mas ainda não começa a história desse remidor. A história desse remidor começa aos 33 anos. Dos 30 aos 33, um homem maluco, seu primo, João Batista, começa a pregar no deserto e a dizer: vem um depois de mim, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Vem um depois de mim que é maior do que eu, e eu batizo com água, mas ele batizará vocês com Espírito Santo e com fogo. Vem um depois de mim que vem remir Israel, que vem resgatar o povo de seus pecados, que vem resgatar as ovelhas de seu pai que estavam perdidas, mas que agora serão achadas por meio da graça e do sangue derramado na cruz do Calvário. Vem um depois de mim. Um dia seu remidor pisou nessa terra. E João, aquele que não era digno de desatar as sandálias dos seus pés, no Evangelho de João, capítulo 1 e capítulo 2, a Bíblia diz que agora ele chega para ser batizado, e João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que resgata, que pode remir, que pode restaurar, que pode te dar a nova realidade que você precisa. Mas sabe o que mais chama a atenção do meu coração? Alguns estudiosos vão dizer que lá em Salmos, no capítulo 22, já era um predito, já era um prenúncio daquilo que aconteceria com ele. Quando você lê o livro de Salmos, no capítulo 22, você encontra a Bíblia dizendo, a partir do versículo 15, a minha força secou-se, a minha força esvaiu-se, fiquei como um caco, a minha boca secou e a minha língua ela ficou grudada no céu da minha boca, e eu fui para o pó da morte. Me rodearam como cães bravos, e um ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me pés e mãos. Poderiam contar todos os meus ossos, aqueles que me olhavam, e eles repartiram as minhas vestes, deixaram-me nu. Ele não só tirou as sandálias por você, Ele não apenas trocou sandálias, a eternidade agora na terra. Ele não apenas troca seu lugar no trono para vir para um seio materno, para crescer num solo terreno. Ele não só troca de lugar na eternidade. Quando você lê sobre a crucificação, e esse texto sempre arde no meu coração, você vai encontrar a Bíblia dizendo que aquilo que Isaías escreveu é verdade. Quem olhava para ele não via nele beleza alguma. Quando ele está carregando a cruz pela via dolorosa, constrangem Simão, um certo sirineu, para vir ajudá-lo a carregar a cruz, porque ele não tinha mais forças. E enquanto ele caminha, as chicotadas vão sendo dadas, suas vestes vão sendo despedaçadas, e sem sapatos, sem sandálias, ele é erguido no madeiro, para que você pudesse viver. Você ainda não abraçou a sua nova realidade, por quê?
Ele resgatou você, resgatou seus filhos, resgatou seus netos, Ele resgatou aqueles que ainda vão nascer, Ele resgatou toda a sua herança, toda a sua posteridade, Ele resgatou a sua história. Quantos de nós estávamos num limbo lamacento, pecaminoso? Ele desceu a esse lugar, tomou-nos com a sua mão forte, levantou-nos do monturo, assentou-nos entre príncipes. De vez em quando a gente fica dizendo: estou de mal, você não me ouve. Ele está dizendo: filho, eu estou caminhando para uma nova realidade com você. Na terra eu preparo Ruth, na terra eu preparo Débora, na terra eu preparo Noemi, na terra eu preparo desertos, vales, dias difíceis, porque de outra forma você não vai para o lugar que eu tenho para você. Queria que você se colocasse de pé. E queria que você perguntasse para a mesma pessoa que você perguntou no início: você quer a nova realidade? A Bíblia diz que nele foram feitas novas todas as coisas. A Bíblia diz que quem anda com ele anda em novidade de vida. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo se fez. A gente leu a última parte do livro de Ruth, e a Bíblia diz que Ruth se casa, engravida, gera um bebê, Obed. E agora na velhice de Noemi, aquela mesma Noemi que disse: me chamem de amarga, está pulando, está jogando o netinho para cima, está rindo com esse bebê e dizendo: o Eterno foi muito bondoso comigo, Ele me deu herança, esse é o motivo do meu riso, Ele criou uma nova história para mim, Ele preparou uma saída onde nem existia, porque nem filhos eu poderia ter mais. Eu encerro com você te dizendo: ei, está nas suas mãos, agora é com você. A novidade de vida que Deus propõe não pode ser vivida por alguém que não quer mudar de rota. A novidade de vida que Ele propõe, os dias com Obed no colo, só vão chegar se você fizer a rota de Moabe para Belém, se você voltar para a casa do pão, se você colocar os pés no seu lugar de origem, se você voltar para aquele lugar onde o nome do Deus de Israel é glorificado e bendito, se você permanecer na terra dos estrangeiros, com deuses estranhos, com coisas estranhas, com coisas que te põem longe do Senhor e Deus da sua vida, pode ser que as vozes desse século seguem o seu coração a respeito de quem é seu remidor. E aí é onde a gente começa a confiar na força do braço. Aí é onde a gente começa a confiar nos poderes dessa terra. Aí é onde a gente coloca a nossa vida em mãos que não vão poder dirigir a nossa história.